Olá, meus irmãos e amigos, paz seja convosco. Hoje é dia 1º de novembro de 2024 e ontem, dia 31 de outubro, nós comemoramos os 507 anos da Reforma. E eu trouxe uma breve aula sobre a Reforma Protestante. Prometi que hoje traria sobre a Contra-Reforma. Não sai daí que tem coisas importantes sobre a Contra-Reforma, que foi o movimento da Igreja Católica contra o avanço do protestantismo. Então, vamos lá. Eu sou o pastor João Neves, sou professor de História da Igreja. Eu quero falar um pouquinho sobre a Contra-Reforma. Como nós sabemos, toda ação gera uma reação, né? E a reforma não ficaria impune, digamos assim, sem uma reação da Igreja Católica, que tinha na época muito poder, como tem até hoje, né? E então surgiu esse movimento de Contra-Reforma, tá? Deixa eu explicar para os irmãos uma coisa. Nós vamos falar aqui do Concílio de Trento, vamos falar de algumas coisas que aconteceram, né? A ideia é somente informar e mostrar ao longo da história, né, como foi o avanço do cristianismo e as tentativas de impedir esse avanço com a Contra-Reforma, tá bom? Então a Contra-Reforma é esse movimento que vai envolver Concílio de Trento e algumas ações internas, algumas reformas internas da igreja para amenizar, digamos assim, o estrago que a reforma protestante causou. Bem, falar aqui um pouquinho sobre a reforma católica espanhola. A Espanha tem um catolicismo muito forte e na Espanha, na época da rainha Isabel, houve um grande movimento vamos dizer assim, de moralização da igreja, né? Ela, juntamente com o cardeal Francisco Ximenes, se empenharam bastante em criar escolas, faculdades e em levar adiante a doutrina católica para que o protestantismo não avançasse, né? Universidade de Alcalá, aqui é só um resumo dessa universidade, onde eles tinham ensinamentos, né, para fortalecer, digamos assim, o credo católico e para tentar barrar o crescimento do protestantismo. Bem, o episódio mais triste aqui da Reforma Espanhola é a Inquisição Espanhola, que é considerada uma das piores que aconteceu na história. Inquisição, como sabemos, não começou aqui depois da Reforma. A Inquisição é lá mais ou menos no ano 1100, não estou lembrado agora a data exata, mas na Idade Média teve uma Inquisição para punir todos aqueles que contrariavam o que não aceitavam, né, as doutrinas do Papa, né? Bem, e na Inquisição Espanhola não é diferente. Vai haver perseguição, vai haver tortura e até morte em alguns lugares, né? Não adianta fugir da realidade. Até os historiadores neutros e católicos sabem, né, que houve excessos durante a Inquisição Espanhola, a temida Inquisição Espanhola. Bem, os jesuítas. É importante falar sobre os jesuítas porque foram os jesuítas que vieram, né, com Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Aliás, é importante lembrar que Pedro Álvares Cabral não era apenas um capitão, não era apenas um comandante do navio. Pedro Álvares Cabral fazia parte de uma ordem católica, tá? Então o objetivo não era somente descobrir novas terras. Havia um objetivo de catequizar os novos moradores dessas terras, né? E os jesuítas tinham essa missão. Bem, foi fundado por Inácio de Loyola em 1491. Inácio de Loyola é de 1491 a 1556. Essa é a data dele. A missão jesuíta tinha a função de educação, combate a heresias e missões. Entenda a heresia como
qualquer coisa que não estiver de acordo com o credo, que nós vamos daqui a pouco ler alguma coisa aqui do credo que eles aprovaram no Concílio de Trento. E missões. Eu faço parte de caravanas missionárias no interior de Minas Gerais, e é incrível, porque a primeira Constituição foi a Constituição do Império, e nós temos o costume, né, ainda a herança do Império, que todas as praças do interior de Minas têm uma grande igreja católica. Um dia eu estava numa praça com um grupo de jovens fazendo um teatro, e o PM veio e disse: Senhor, quem é o responsável? Eu falei: sou eu. E ele disse: é porque vai começar a missa e a gente não pode ter outro movimento na praça. Eu me apresentei para ele como suboficial da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais, mostrei minha identidade e disse: olha, amigo, a praça é pública e o Estado é laico. Ele: não, eu sei, sim senhor. Aí ele era um policial muito educado, entendeu? Eu disse: mas fique tranquilo, não vou atrapalhar a missa. Já está terminando aqui, né? Mas eu tenho o direito de usar a praça. A praça não é da Igreja Católica. Até os católicos sabem disso. Mas em algumas cidades do interior, a verdade é que parece que não sabem que o Estado é laico, né? E é difícil você fazer qualquer um outro evento ali, porque está tudo fechado, né? Principalmente em cidade pequena, o padre, o prefeito, o delegado e o juiz almoçam junto. E você não vai bater de frente. Inclusive aquele padre, eu fui lá falar com ele depois, e ele era também da reserva da PM. Ele era coronel da reserva da PM. Então, nós temos essa herança, porque os jesuítas, onde eles passaram, eles implantaram missões. Então, missões, entenda, quando você for pregar o evangelho em alguma cidade do interior do Brasil, é provável que alguém já tenha pregado o evangelho segundo a fé católica, né? Isso gera dificuldade para os cristãos. É por isso que nós temos um modo diferente de pregar, deixando que o Espírito de Deus opere, trabalhe, né? Porque somente o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Outro grande nome entre os jesuítas, Francisco Xavier, de 1506 a 1552. Isso aqui é interessantíssimo. Essa era a lista de livros proibidos. Index Librorum Prohibitorum. Index Librorum Prohibitorum. Mais precisamente, essa semana, um dos ministros da Suprema Corte do Brasil proibiu 2 livros, se não me engano, que ao entender dele eram homofóbicos, de conteúdo homofóbico e misógino. Isso, beleza? Só que eu não sei quem deu essas autoridades, essas pessoas, porque a gente tem um parlamento, tem um congresso que faz as leis, né? E num país democrático todo mundo tem opiniões diferentes. Isso aqui é ditadura. Index Librorum Prohibitorum. Só nessa lista de livros proibidos estavam vários livros, entendeu? E, como vocês sabem, a própria Bíblia só podia ser lida e interpretada pela igreja. Então o leigo não podia ler a Bíblia. Foi uma grande conquista da Reforma, foi exatamente só na Escritura. Foi a imprensa de João Gutenberg que trouxe o primeiro livro impresso, foi uma Bíblia, que custava o salário de um trabalhador de 1 ano. Era escrita, né, à mão, e agora ela pôde ser impressa. Então havia um Index Librorum Prohibitorum. Paz, meus senhores, nós estamos quase na Idade Média, porque tem pessoas aqui com o poder de também fazerem o Index Librorum Prohibitorum. Gostaram desse nome? Index Librorum Prohibitorum. É isso aí. Deus nos guarde. Deus nos guarde pelo seu amor. Bem, temos aqui também, em 1534, o Papa Paulo III. Esse Papa foi uma figura.
ele é uma espécie de astrólogo barra teólogo. Aquele cara muito inteligente, tá? E ele fez grandes mudanças na igreja, tá? Papa, deixa eu mostrar aqui para vocês, o Papa Paulo III. Ele reconheceu a ordem jesuíta, tá? O que mais? Ele promoveu reformas internas, tá? Ele promoveu reformas internas, ou seja, a própria Igreja Católica reconheceu que tinha muito abuso, tinha muitas pessoas que eram bispo, cardeal, que estavam praticando certas coisas, e houve também reformas internas. Papa Paulo III é responsável por essas reformas internas, com o intuito de barrar o crescimento do protestantismo. E por fim vem aqui o Concílio de Trento. Eu acho que a parte mais importante da Contra-Reforma é o Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Então você observa aí, quase 20 anos, né? 18 anos, mais precisamente. Não foi uma reunião que começou hoje e acabou amanhã. Não foi um congresso, foi um concílio que durou 18 anos. E o que esse concílio fez? Primeiramente, ele avaliou o protestantismo. Vamos avaliar, vamos botar. O que aconteceu? Quem foi Lutero? Por que Lutero fez isso? Né? Que são as 95 teses, tá? Ele avaliou o protestantismo. Também organizou seminários católicos para impedir o avanço do cristianismo. Ele organizou seminários católicos. Ele também criou a profissão de fé tridentina. Que profissão de fé é essa? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Eu consegui abrir essa profissão de fé. Aqui algumas coisas que me chamou bastante atenção. Primeiro que a profissão de fé começava, deixa eu ver aqui onde eu estou, começava muito bem, tá? Dizia que Jesus é Filho de Deus, unigênito, ok, tudo aí, tá ok. É Deus de Deus, luz de luz, Deus do verdadeiro de Deus. Isso aqui resgatou do Concílio de Nicéia. Concílio de Trento resgatou isso, beleza? Foi crucificado e etc, e etc, etc, etc. Agora veja bem, aqui já começa a dar problema. Captura de tela, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa captura de tela aqui. Glória, 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 glória. Tá aqui, mas tá fraquinho. Mas dá para ler, olha aí. Admito também, isso aqui é o concílio, tá? Admito também a Sagrada Escritura naquele sentido. Deixa eu aumentar um pouquinho. Opa, melhorou. Admito também a Sagrada Escritura naquele sentido em que é interpretada pela Santa Madre Igreja, a quem pertence julgar sobre o verdadeiro sentido e interpretação das Escrituras. Ou seja, você leigo, esqueça o negócio de interpretar a Bíblia. Só quem pode interpretar é a igreja. Isso fazia parte desse, como é que chama aqui? Credo, profissão de fé tridentina. Tá bom? Tridentina. Tem mais coisas interessantes aqui. Ou seja, admito também a Sagrada Escritura. Ou seja, a Escritura é segundo plano. Primeiramente, as tradições, a tradição oral e etc., né? Os costumes da Igreja Romana. E, por último, a profissão de fé diz: admito também a Sagrada Escritura. Ou seja, a Bíblia entrou em segundo plano. Enquanto para os protestantes a Bíblia era sola Escritura. Não tem outro livro. A nossa fé é cristocêntrica e é baseada na Bíblia. A Bíblia para nós é a única regra de fé e prática.
na profissão de fé tridentina, admito também as Sagradas Escrituras. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tem mais uma coisa aqui interessante que eu marquei, deixa eu ver. Não, o mais importante era isso aí. Reconheço, sustento sempre que há purgatório. Aqui também, ó. Condeno, deixa eu ver aqui. Condeno ao mesmo tempo, rejeito e anatematizo, de anátema, as doutrinas contrárias a todas as heresias condenadas, rejeitadas e anatematizadas pela igreja, né? Aqui também tem uma parte que diz que ele confirma os sacramentos que é batismo, casamento, né? Confirma os 7 sacramentos. Tudo isso foi feito no Concílio de Trento, tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Confirmou os 7 sacramentos. Aqui, eu não vou perder tempo com isso, mas os 7 são eles, ó. Batismo, vou mostrar para vocês, já está aqui, já estamos na guerra, vamos lá. São eles: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio, os quais conferem a graça. Lembrando que eu vou falar uma coisa já aqui para vocês, que é a transubstanciação. Confirmou os 7 sacramentos, tá? Transubstanciação e a missa. O que é transubstanciação, pastor João Neres? É a doutrina na qual eles entendiam, um dogma católico, que entendia que o pão, no momento da Eucaristia, ele se transforma no corpo de Cristo. Isso chama transubstanciação. Lutero acreditava que era consubstanciação. Acreditava que Deus estava presente nos elementos. Nem a transubstanciação está certa, nem a consubstanciação está certa. A Bíblia diz que a ceia é memorial. Fazer isso em memória de mim. Somente. A ceia é memorial. Tá? E o Concílio de Trento confirmou também a transubstanciação e a missa, que tem para eles um poder diferenciado. Se você não participa da missa, você é um excluído, né? A missa não é simplesmente uma reunião normal. Ela santifica o participante, né? E, aliás, tem muito crente que também coloca o culto no mesmo nível. Claro que nós temos que ir ao culto, mas não é dessa forma dogmática como a Igreja Católica ensinou. A Vulgata Latina e os Apócrifos. Bem, a Vulgata Latina continha os livros de Judite, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico. Tem mais 2 capítulos em Daniel. Tá? Esses livros entraram no cânon da Igreja Católica, são considerados por nós apócrifos. Porém, os teólogos católicos chamam de deuterocanônicos. Mas para nós são livros apócrifos, porque a Igreja aceitou a Bíblia com 66 livros até o Concílio de Trento. No Concílio de Trento, eles voltaram a reconhecer esses livros que nós chamamos de apócrifos. São 7 livros, por isso nossa Bíblia evangélica tem 66 e a deles tem 73. Vamos lá? Está quase acabando, hein? Bem, ainda teve um episódio muito triste, que foi a perseguição ativa. Fez parte da Contra-Reforma essa perseguição ativa. Estou bem gripado, tá, gente? Jesus me ajuda. Perseguição ativa. Ou seja, morte mesmo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os protestantes também matavam, tá? O Calvino matou muita gente. Era olho por olho, dente por dente. Tá? E é claro que os católicos, como era mais, né, mataram muito mais gente. E a noite de São Bartolomeu é uma noite triste, é comemorada até hoje pela Igreja Presbiteriana, onde morreram de 20 a 70 mil
pessoas, todos líderes, chamada Noite de São Bartolomeu. Depois disso, nós tivemos o período da Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, guerras intensas entre católicos e protestantes. A coisa é tão pesada que até hoje, na Inglaterra, país de Gales e aqueles países ali mais próximos, pelo menos os 4 principais, até hoje eles são bem ainda separados. Não, claro que não tem mais essa guerra de matar o outro, mas ainda tem essa separação muito rixosa, digamos assim. Vamos lá, está acabando. Aqui, gente, dos três grupos oriundos da igreja inglesa. Os romanistas, que agora eu fui para a Inglaterra, né? Os romanistas procuravam fazer amizade e voltar para Roma, beleza? Segundo grupo, o anglicanismo estava satisfeito com as reformas moderadas estabelecidas por Henrique VIII e da Rainha Elizabeth. O anglicano queria fazer pazes com Roma. E os puritanos eram um grupo mais radical. Os puritanos eram um grupo protestante radical que opunha-se ao sistema anglicano. Tá? Então, o João Wesley ele é anglicano, mas ele também não vai aceitar aquele sistema e mais à frente vai fundar a Igreja Metodista. Então, surgiu do movimento puritano, surgiram as 3 primeiras igrejas. Assim, com o nome que nós conhecemos: presbiteriana, congregacional e batista. São as primeiras denominações que nós conhecemos depois da Reforma Protestante. As outras todas vieram mais à frente, tá bom? Vamos lá? E aqui acabou. Finish. 21 minutos, eu fiz a reforma em 24, agora deu 22. Vamos ficar por aqui então. Deus abençoe. Aqui no canal tem muitas aulas de história da igreja gravado, tá? Você pode procurar. E se tiver sugestão de algum assunto, de algum tema, também pode deixar aí no seu comentário. Um abraço a todos, paz seja convosco.